Aleluia, irmão. Amém. Quantos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. E embora não fosse Jesus quem batizasse os seus discípulos, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, e chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco d'água. E os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele recebeste água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então ele lhe disse: vai e chame o teu marido e volta. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que deve ser em Jerusalém. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu sou aquele que está falando com você. E naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração. A sua palavra é viva. É a tua palavra, meu Deus amado, que pode nos direcionar. É a tua palavra, Pai amado, que tem o poder para nos alimentar, para nos transformar. E mais uma vez nós te pedimos: Espírito Santo, ministra ao nosso coração, tanto na nossa coletividade como também na nossa individualidade. Que a nossa mente possa estar cativa à tua palavra, que os nossos ouvidos possam estar desencerados para que possamos ouvir o Espírito ministrar conosco, e que o nosso coração esteja quebrantado para que cada palavra, Pai amado, seja jogada em uma terra fértil que produz frutos dignos de arrependimento, frutos que permaneçam e se multiplicam, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Você que está de pé pode se assentar, em nome de Jesus. Eu acho que talvez 100% dos crentes conhece essa passagem. João capítulo número 4 é uma passagem muito clássica, da mulher samaritana. E muitos
se não quase todos os ministros, eles usam esse texto para se referir à verdadeira adoração. Aqui Cristo, ele quebra então o que antes era uma norma, um paradigma, um conceito de adoração, entenda como você quiser, né? Aonde os samaritanos adoravam no monte, aonde Jacó fundou os poços, e os judeus diziam que tinha que adorar em Jerusalém. Jesus quebra isso e diz: olha, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus busca. Mas por mais que esse texto ele dá uma certa enfatizada na questão da adoração, hoje eu não quero falar sobre adoração. Hoje eu quero tratar na nossa vida, irmão, sobre o benefício de expor a verdade. Amém? Essa palavra veio no meu coração quando a Márcia estava ministrando na quinta-feira. É engraçado que uma vez um obreiro aqui da casa, ele falou comigo, falou assim: pastor, deve ser muito chato para vocês, né? Para você, para o pastor Ademir, que prega aí praticamente toda quinta, todo domingo, deve ser estranho para vocês sentarem e ouvir a gente, né? Que de alguma forma talvez temos menos vivência de altar, né? Ministramos menos, talvez conhecemos menos. Eu falei assim: aí que você se engana. Eu amo sentar e ouvir, porque eu sou ministrado. Porque independente de quem sobe aqui para ministrar, irmão, quem fala é o Espírito, não somos nós. E eu falei isso para ele, eu falei: muito pelo contrário, eu aprendo muito com as ministrações de vocês. O Senhor fala muito comigo, então para mim é um privilégio, né? Quando a Márcia, o Paulo, a Andréia, Joyce, enfim, né? O Sérgio, todos os obreiros ou outras pessoas, como Isaías também já pregou, alguns meninos, sobem aqui e ministram o Evangelho. Porque eu posso ver que verdadeiramente é o Senhor que nos capacita, amém? E essa palavra veio no meu coração quando a Márcia estava ministrando, e ela falou uma frase que eu fiquei, na hora ali eu falei: nu, é isso mesmo. E aí eu perguntei para o Espírito, falei assim: Senhor, me ensina isso. É uma frase muito interessante. Eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso que o Senhor ministre ao meu coração. Pastor, e que frase foi essa? Se você não estava e não assistiu no YouTube, a Márcia diz assim: Deus só não cura o que você esconde. Deus só não vai trabalhar em cima daquilo que você não revela. Porque Deus, agora não é mais frase dela, é minha. Porque Deus, irmão, ele é um ser que a gente entende como um ser educado, sim ou não? Sim. Ele está aqui pronto para trabalhar na nossa vida, mas o problema é, e os irmãos sabem, eu enfatizo muito isso aqui nas ministrações, né, que às vezes nós queremos fingir para quem nos conhece, né? Às vezes nós queremos chegar diante de Deus e fingir para Deus que está tudo bem, né? Que a gente já foi curado, que a gente já perdoou, né? E a gente quer chegar diante de Deus e parecer totalmente santo, sabe, irmão? Mas eu entendo que quando nós verdadeiramente expomos a verdade, acontece transformação, amém? Transformação. Foi o que aconteceu com essa mulher samaritana. É incrível como que no início ela, vamos dizer que se fosse nos nossos dias, nós vamos dizer que ela começou a debater teologia com Jesus. Isso para mim é cômico, né? Imagina você debater com aquele que a teologia tenta explicar, né? Pastor, por que tenta? Irmão, a gente pode estudar teologia o tanto que a gente quiser, nós não vamos conseguir explicar totalmente Deus. Não tem como, né? E na verdade eu falo que a teologia ela é um termo errado. Por que um termo errado? Porque teologia é um estudo sobre Deus, mas na verdade nós não estudamos a Deus, porque Deus não tem como ser estudado. Nós estudamos a Bíblia, né? Teria que chamar bibliologia e não teologia, porque Deus não se estuda, Deus se experimenta. Deus não se estuda, Deus você convive com Ele e Ele se revela a você. É interessante que um dos pais da teologia, chamado João Calvino, ele vai falar isso: nós só conhecemos a Deus porque Ele decidiu se revelar a nós. Se Deus decide não se revelar a nós, ou seja, a nossa teologia ia ser infundada. Pastor, você é contra teologia? Não, muito pelo contrário, gosto demais. Acho que amadurece o crente. Mas a questão aqui é que ela começa a debater teologia e fala: Senhor,
Como que você, judeu, fala com uma samaritana? A gente, né, não se dá, não se bica. E às vezes a gente está desse jeito, né, irmão? Dentro da igreja, querendo discutir coisas fúteis e inúteis, ao invés de servir. Sim ou não? Às vezes tem alguém nos pedindo água, e nós temos a fonte de águas vivas habitando dentro de nós, chamado Espírito Santo. E ao invés de nós servirmos aquela pessoa, a gente vai querer primeiro saber, talvez, que linha teológica você segue, né? De que igreja você é. Eu posso orar por você, mas de que igreja você é? E faz diferença, irmão. Faz diferença se a pessoa não é da nossa congregação. Faz diferença se não segue, talvez, aquilo que nós entendemos como uma linha coerente. Faz diferença se não é, na verdade, nem da nossa religião, porque a gente tem essa dificuldade, né? Eu não vou conversar com fulano, com ciclano, porque ele não é da nossa religião, pastor. Aí você sabe, né? É complicado, porque luz e trevas não se bica. Realmente, concordo com você. Mas, irmão, o Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então como que nós vamos ser luz em meio às trevas se nós nos fecharmos no nosso clubinho gospel? Né? E a gente ficar só entre nós, edificando uns aos outros. Irmão, o Senhor não nos chamou apenas para edificarmos uns aos outros, mas também para levar luz para aquele que está em meio às trevas, para levar libertação para aquele que está cativo, sabe, para levar descanso para aquele que está oprimido. Por quê, pastor? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, irmão, e é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, irmão. Eu gosto muito, né, desse versículo: o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E por que aguardam, pastor, a manifestação dos filhos? Porque nós temos aquilo que eles não têm. Nós conhecemos a verdade. Na verdade, isso precisa ser enfático nas nossas vidas. Não é que nós conhecemos a verdade apenas contida na palavra de Deus. Nós conhecemos aquele que é a verdade. Ele é o caminho e Ele também é a vida. Aleluia, irmão. Então nós precisamos, sabe, às vezes sair do nosso clubinho e ser luz e servir a água viva. Quem entendeu, diga amém. Em nome de Jesus. Pastor, estava na ministração? Não, veio agora, né? Tá tudo certo. Vamos lá, vamos voltar para o tema. O benefício de expor a verdade. Aqui o Senhor, Ele começa a trabalhar com coisas eternas a partir do momento que ela expõe uma fragilidade ou um pecado seu. O Senhor Jesus, Ele sabe como tratar conosco. Sim ou não? Senhor, me dê dessa água. Dou. Primeiro vai chamar seu marido. Isso é incrível. Por que, pastor, que é incrível? Porque o Senhor faz com que ela tenha dois caminhos. Ela podia ocultar o seu pecado e dizer, beleza, eu vou lá chamar o meu marido e às vezes ir e nunca voltar. Ou às vezes ir e chamar o homem, que na verdade não era marido dela, e fingir que era. Ou seja, mentir na presença de Jesus. Ou ela tinha agora um caminho que é um caminho benéfico, onde ela expunha a verdade. E ela escolheu o melhor caminho. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus disse, agora você está falando a verdade. Isso é bom, porque você já teve 5, você está agora não é seu, né? Está pegando o marido da outra. Só que Jesus não falou isso para condenação, irmão, mas para cura. E quando ela reconhece Jesus, ela vai ter Jesus como profeta, porque ali talvez, né, muitos estavam confusos se ele de fato era o Messias, se eles tinham que aguardar outro. Inclusive até o teu primo, João Batista, ficou confuso no momento de prisão. Sim ou não? João até então não tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus, até ele ser preso, né? E aí ele envia os seus discípulos para perguntar a Jesus, você é mesmo quem a gente estava esperando ou a gente tem que esperar outro? Jesus não responde tipo, eu sou quem você estava esperando. Ele diz para os discípulos de João, diga a João
que os cegos veem, que os paralíticos andam, e que o evangelho do reino de Deus é pregado aos pobres. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: isso te responde, João? Você ainda tem dúvida que eu sou filho de Deus? E o mesmo foi revelado a essa mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E aí ela vai entrar em ambientes profundos, espiritualmente falando. Ela vai primeiro falar sobre adoração, e isso é tremendo, porque todo grande milagre que acontece na Bíblia, sabe o que ele provoca? Uma adoração genuína e um reconhecimento de quem verdadeiramente a pessoa é. A pesca milagrosa que aconteceu com Pedro, quando Jesus manda ele jogar a rede do outro lado, e começa a encher de peixe, precisa da ajuda do outro barco e tal. Quando eles puxam as redes, Pedro não olha para Jesus e fala assim: Senhor, muito obrigado por esse milagre, agora minha casa vai estar farta de dinheiro. Ele adora Jesus, se prostrando ao pé dele, dizendo: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Uma revelação de quem ele verdadeiramente era, e uma adoração genuína, irmão, porque não pode haver em nossa vida adoração genuína sem arrependimento. Como nós falamos alguns domingos atrás, a adoração digna, a adoração de modo aceitável, ela requer duas coisas: santidade e temor. E a gente só começa a ser trabalhado na santidade de Deus para nós quando nós expomos a verdade, ou seja, quando nós tiramos as máscaras e revelamos quem verdadeiramente nós somos. Irmão, isso é muito importante. Quando nós vamos ver alguns trechos da Bíblia, como por exemplo de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Ótimo, não preciso ler, né? Mas um general de guerra, respeitado, mas sofria de uma lepra terrível. Graças a Deus que tinha uma menina que foi levada como escrava, inclusive, para a casa de Naamã, mas que dentro dela fluía o rio de águas vivas, né? Porque imagina se alguém te tira da tua casa, da tua família, te leva como escravo, e você sabe que aquela pessoa sofre com uma doença. Muitos de nós talvez iam falar assim: essa doença é castigo de Deus para você. Essa doença é porque você me trouxe como escravo, me tirou da minha família. Ou seja, você fez maldade e você está recebendo o juízo de Deus. Irmão, cuidado ao imputar juízo de Deus para outra pessoa. O juízo pode voltar contra você. A gente não pode esquecer nunca de que quando Davi ele peca com Batseba, o que acontece? Ele libera uma sentença sobre o homem da história do profeta Natã. Até que Natã quebra o castelinho de areia de Davi e diz assim: então, esse homem da história é você. Imagina. Ou seja, toda a sentença que você liberou contra este homem recairá sobre você, porque você é esse homem. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmão, porque muitas das vezes nós achamos que a justiça de Deus é vingativa. Irmão, a justiça de Deus não é vingativa, ela é transformadora. Amém? Deus ele pega o maior perseguidor da igreja, Paulo de Tarso. Paulo, por que você me persegue? Já sei, vou operar a minha justiça sobre Paulo, de maior perseguidor para maior evangelista, de maior perseguidor para o maior apóstolo, daquele que não podia suportar ouvir os discípulos falando sobre o evangelho, para o maior pregador do evangelho no Novo Testamento. Isso é justiça de Deus. Justiça de Deus, irmão, muitas vezes não é quando Deus mata o bandido, é quando Deus pega o bandido e faz dele pai de família. Sabe, justiça de Deus não é quando uma AIDS pega a prostituta, não, é quando o Senhor tira ela da prostituição e faz dela uma mãe dedicada e serva do Senhor. E às vezes a gente está lá: Deus opera o seu juízo. Irmão, você não conhece o juízo de Deus, irmão. Sim, vai chegar um dia que a benignidade e a paciência do Senhor vai acabar. A gente leu o final da história, né? A gente conhece Apocalipse. Mas pelo que eu vejo, a justiça de Deus ela é mais transformadora do que vingativa. E eu torço para isso, irmão. Eu torço de verdade, para que cada um que às vezes se coloca numa posição de inimigo de Deus seja alcançado por essa misericórdia. Até porque Romanos capítulo número 3 vai nos dizer que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus.
Todos nós éramos inimigos de Deus. E olha nós aqui hoje. De inimigos para filhos amados. Amém, irmão? Amém? Naamã, voltando à história. A menina disse: se o meu senhor soubesse do profeta que tem em Israel, ele seria curado dessa lepra. Ela foi bênção na vida dele, mesmo sendo oprimida, tratado como escravo. E Naamã vai lá. E eu gosto do jeito que Deus trabalha. O profeta não recebe ele e ele fica bravo. O profeta Eliseu diz que manda o seu moço, então provavelmente era Geazi, falar com Naamã e dizer: mergulha 7 vezes no Jordão e ficará sarado. Pronto. Não vou não. Tem águas melhores do que a do Jordão. Ainda bem que Deus também usa pessoas próximas de nós, sim ou não? De repente um cara que era comandado por Naamã fala assim: senhor, posso dar uma palavrinha? Pois não. Se o profeta te pedisse coisa mais difícil, você não faria. E sabia, irmão, que Deus talvez está usando essa palavra para falar justamente conosco isso. Se Ele não nos pedisse uma coisa mais difícil, talvez a gente não faria. Tudo que Ele pede é obediência. Tudo que Ele pede é santificação, separação. Tudo que Ele pede é que você exponha a verdade, ou seja, exponha a ferida, para que Ele possa tratar, para que Ele possa curar. E às vezes nós não queremos fazer o básico, irmão. Mas eu acho que se Deus virasse para nós e dissermos assim: ei, para você alcançar a bênção que você tanto está me pedindo, 40 dias só na água, talvez você faria. Pastor, tem como ficar 40 dias na água? Tem. Talvez você vai, ficar meio fraco e tudo mais, mas tem como, E talvez nós faríamos porque eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa libertação, eu preciso dessa transformação, eu preciso que a minha casa se converta, então eu vou fazer, Senhor, o impossível, irmão. Qual foi a vez que Deus te pediu para você fazer algo impossível? Todas as coisas que Deus pede para nós são coisas possíveis. O básico, o mínimo, que é ter um pouquinho mais de perseverança, um pouquinho mais de fé, orar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais, meditar um pouquinho mais nas escrituras. Você está me entendendo? Deus, Ele pede talvez o mínimo para nós, e a gente está igual Naamã: não, eu não vou fazer o mínimo. Porque a gente acha que, irmão, tudo que a gente precisa fazer é para merecer alguma coisa. Então a gente quer fazer o extraordinário, para a gente ter aquela sensação de tipo: cara, foi a minha loucura que atraiu o favor de Deus. Irmão, nada que nós possamos fazer vai atrair o favor de Deus, a mão de Deus para nós. Absolutamente nada. Por quê, pastor? Porque o Senhor, Ele é todo poderoso. O que dá para um Deus que já tem tudo? O que você vai entregar para um Deus que não precisa de nada? É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia. Por isso que Ele pede só o básico. Ele pede só a obediência, a santificação, a separação, a oração, a leitura da palavra. Sabe, Ele pede o jejum, ou seja, Ele está pedindo só uma coisa: deixa seu ego de fora, deixa a sua falsa santidade de fora da jogada. Seja sincero, exponha a verdade. Marcos capítulo número 9. Jesus encontra com o pai de um menino endemoniado. Incrível, os discípulos não puderam expulsar o demônio. Eu gosto dessa passagem. E é interessante que Jesus, antes de fazer o trabalho de libertação naquele menino, Ele pergunta para o pai assim: há quanto tempo sucede essas coisas? Faz quanto tempo que ele está atormentado? Faz quanto tempo que o demônio age na vida dele? E o pai começa a explicar. E eu por diversas vezes me perguntei exatamente assim: mas Senhor, o que importa? Para que Jesus perguntou? Até porque, primeiro, eu acredito que Jesus já sabia. Sim ou não? Mas se nós formos reparar algumas vezes que Jesus foi operar um milagre, Jesus sempre fazia a mesma coisa. Ele chegava para o cego e perguntava: o que você quer que eu te faça? Para quê? É um cego. Se ele está à procura de um milagre, possivelmente vai ser para visão, sim ou não? Mas Jesus estava lá: o que você quer que eu te faça?
E às vezes entra na nossa cabeça, irmão, da gente falar assim: eu não vou falar mais nada com Deus não, porque Ele já sabe. Não, irmão, é o contrário. Ele quer que você fale de novo, e de novo, e de novo. Pastor, eu já estou curado daquela dor. Será, irmão? Talvez você não foi curado porque você não deu o nome certo para a dor. Sabe, pastor, eu fui abusado, mas eu não odeio o meu abusador não, mas eu sou chateado com ele. Não, irmão, diante de Deus você pode ser sincero, você pode chegar e falar assim: Deus, eu odeio meu abusador, eu quero que ele vá para o inferno, mas me cura. A gente tem que dar nome certo para os pecados certos, irmão. A gente não pode fingir para Deus. Talvez tudo que Ele precisa, sabe, para tirar essa dor de dentro de você, que você não pode nem ouvir o nome do seu abusador, mas segundo você está curado, é você falar que verdadeiramente você odeia ele. Às vezes tudo que Deus precisa para curar você, irmão, de um trauma de infância, é você reconhecer que sim, os seus pais foram ruins para você. Pastor, mas isso é desonra. Não, irmão, isso é a verdade. Expõe a verdade, sabe? Joga isso para fora. Se tem nome, dê nome. Se é ódio, é ódio. Se é rancor, é rancor. Se foram mal para você, então foram mal para você. Diante de Deus, a gente não pode negligenciar a verdade, porque às vezes tudo que Ele está esperando para fazer algo na nossa vida é que a gente exponha a verdade, é que a gente dê o nome certo, sabe? É que a gente chegue num culto como esse e a gente olhe para Deus e fale assim: Senhor, eu estou frustrado porque essa semana deu tudo errado. Estou feliz não. Mas pastor, eu vou falar que eu não estou feliz na casa de Deus. Irmão, é a verdade. Senhor, eu não estou feliz, eu me sinto frustrado, eu me sinto quebrado, eu estou chateado, o negócio não anda, o negócio não vai para frente. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso pensar e imaginar. Então faz alguma coisa na minha vida, Senhor. Eu estou sendo sincero, eu estou sendo aberto, eu não vou esconder nada do Senhor, eu não vou fingir ser alguém que eu não sou. Senhor, eu estou afundado no pecado, mas não importa, porque eu sei que o Senhor pode me resgatar do lamaçal de pecado e me fazer assentar nas mesas com os príncipes, Senhor. O Senhor pode me resgatar lá do monturo, lá do lixo, e me exaltar, porque o Senhor é Deus. Mas às vezes a gente não quer se diminuir diante daquele que nós deveríamos nos diminuir. Não, o nosso ego não deixa. Sim ou não? A gente chega na igreja e fala: meu Deus, e o que é que as pessoas vão pensar de mim? Irmão, isso importa? Ai, meu Deus. Será que isso importa? Será que importa verdadeiramente se o irmão do seu lado vai olhar para você com uma cara estranha, porque de repente você começou a falar aí que você de fato odeia umas pessoas? Se ele te olhar estranho, você me fala que eu repreendo ele. Porque aqui, irmão, é um lugar aonde a verdade reina, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação. E eu não consigo entender a gente às vezes, não consigo, sabe? Não consigo. Por que fingir na presença de Deus, irmão? Por que mentir para Ele? Pastor, eu não estou mentindo para Deus, estou mentindo para você. Não, irmão, vai ler Atos capítulo número 5. Ananias e Safira chega diante do apóstolo Pedro ali, né? Chega primeiro Ananias e depois chega Safira. E eles mentem sobre o valor da propriedade que eles tinham vendido. E Pedro, ele é muito incisivo ao dizer: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. E puf, os caras caem mortos. Às vezes tem gente aqui nessa noite morto espiritualmente, porque chega numa reunião como essa e não põe a verdade para fora, não quer mentir, quer parecer que está bem para nós os pastores. Irmão, você não tem que estar bem para a gente, você tem que estar bem com Deus. Com a gente é só um detalhe, claro, até onde a gente puder nós vamos viver em paz com todos, né?
vamos estar em comunhão, vamos nos alegrar uns com os outros, mas está tudo bem, de vez em quando um pisa no calo do outro, não é verdade? Pastor Felipe pisa no calo de vocês, vocês pisam no meu calo, e aí a gente faz biquinho um para o outro, mas depois já está se abraçando de novo. Isso é igreja, isso nunca vai mudar. Mas diante de Deus não, irmão. Diante de Deus eu entendo que Ele quer olhar para nós hoje e dizer exatamente o que Ele disse para a mulher samaritana: agora você fala a verdade. Agora a gente pode começar o trabalho. Agora o rio de águas vivas pode começar a fluir. Sabe? Por que pode começar a fluir, pastor? Porque agora, irmão, não existe mais sujeira. Não existe mais manipulação. Sabe? Eu vou voltar na frase da Márcia para a gente continuar. Deus só não cura o que você não expõe. Deus só não vai trabalhar, irmão, naquilo que você não revela. E aí eu pus alguns exemplos aqui, é uma palavra muito simples de entender, sim ou não? Simples demais, mas profunda. Porque às vezes as nossas razões não são bonitas, irmão. Olha o tanto que a gente é... Faltam uns parafusos no crente, né? Exemplo prático, que eu gosto de praticidade. A gente tem a cara de pau de ajoelhar em oração e falar assim: Senhor, eu quero ficar rico para ajudar os pobres. Lá que você é mentiroso, irmão. De verdade. Ô Pinóquio, tá maluco? Eu acho, e aí é a opinião minha, você pode discordar se você quiser, não tem problema não, tá bom? Não tem problema não. Eu acho que a gente aprendeu a orar de uma forma mentirosa por causa de Tiago capítulo número 4, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites. Aí você acha que você pode barganhar com Deus que conhece o seu coração, né? Aí você vai pensar assim: pô, se eu falar para Deus que eu quero ficar rico, para eu comprar o carro do ano, morar numa mansão com 15 quartos e comprar roupinha combinando para o meu pet, Deus não vai me dar. E você acha que Deus vai te dar porque você está mentindo que você quer ficar rico para ajudar o pobre? Irmão, vai dormir. Não existe, né? Aí a gente está lá: Senhor, é porque eu quero ajudar os pobres. E Deus está vendo lá, você já até fazendo conta, né, irmão? Meu Deus, dia que eu ficar rico, eu sumo dessa cidade, ninguém me vê, o seu lábio está falando uma coisa e seu coração está dizendo outra. Irmão, quebra isso. Esses dias eu apelei, irmão. Falei: quer saber, Deus, o Senhor trabalhou na minha vida essa palavra, eu vou ser sincero com o Senhor. Eu quero ficar rico mesmo. O Senhor sabe que eu quero ficar rico também para ajudar os pobres, mas esse não é o motivo principal, não. O motivo principal é para ajudar eu primeiro, que eu estou precisando. Tem a gente: primeiro eu vou ajudar os... Vou não, Deus, você sabe que primeiro eu não vou ajudar os pobres, eu vou ajudar eu. O Senhor também sabe que a primeira coisa que eu faço, vou separar o do Senhor, mas depois eu vou investir em mim. Minha casa, minha família, depois eu vou investir nos pobres. Falei: Senhor, agora se o Senhor quiser me dar, me dê. Se o Senhor não quiser, tá bom também, mas pelo menos eu fui sincero em Deus. Leve isso em consideração. Ai, pastor, eu quero ajudar na igreja, porque o meu sonho é servir. Você quer ser visto, irmão. Para de tentar enganar Deus. Você não quer servir, é que você olha daí de baixo para cima e fala assim: eu prego muito mais que esse menino. Eu que tinha que estar lá, pregando no lugar deles, no lugar dos obreiros. Eu tinha que estar lá, eu canto melhor que essa galera, tudo do louvor, irmão. Só um detalhe: técnica é importante, mas se não tiver unção, para mim você não serve. Por quê, pastor? Porque o louvor, irmão, ele começa o culto justamente isso. O levita, ou o músico, né? Tem gente que não gosta da palavra levita. Não é da tribo de Levi. Vai dormir, né? Mas, né? O músico, ele antecede o momento da palavra, ou seja, ele entra na guerra primeiro. E que saudade que eu tenho, gente, de quando, eu lembro da tia Elaine, né? Tocava só para baixo. Blém, blém, blém. Aquele chá com pão miserável, irmão, né? Que pra gente que toca um pouquinho mais assim, a gente olhava aquele trem e falava assim: misericórdia, quem deixou ela entrar no louvor, gente? Tira de lá. Mas, irmão, talvez eu não tenha na memória
uma vez sequer que a tia Elaine tocou só para baixo e que a glória não tenha descido, e que demônio não tenha manifestado na cadeira, e que gente não tenha sido curado na hora do louvor. Era feio demais, ridículo, horroroso, mas era de verdade. O Espírito Santo movia, porque continha unção. Pastor Edson, você está falando que pode fazer feio, o que manda é a unção? Não, irmão, tudo que for fazer, faça o seu melhor. Mas a questão é que o chá com pão dela só para baixo era o melhor que ela tinha naquele momento. Hoje ela toca demais. E talvez esse seja muito dos nossos problemas, né? Queremos ser demais, fazer demais, aparecer demais. E o Senhor está pedindo, seja menos. Você não precisa ser demais, você precisa ser de verdade. Você não precisa parecer ser algo que você não é. Você não precisa esconder para Deus aquilo que, sabe, está te atazanando. Não vou mais falar, pastor, cansei de falar, já falei demais. Irmão, Deus não se cansa de ouvir um filho sincero. De verdade. Quantas vezes for necessário, bate na mesma tecla, irmão. A insistência abre porta. A insistência abre porta. Pastor, de onde você tirou isso? Evangelho de Lucas. Vai nos contar a respeito de uma parábola. Se achar aí, você joga lá, Lucas alguma coisa. Talvez está ali perto do 4, 7, está por aí, nesse meio. Mas diz que um homem recebe uma visita de madrugada e não tem nada para dar para a pessoa que chega. E aí ele corre no vizinho para pedir um pouco de pão. E aí ele bate, o vizinho fala que não tem nada para dar, mas ele continua batendo até que o vizinho abra a porta e dê para ele o que ele precisa. E aí Jesus termina essa parábola dizendo assim: vocês também. Insiste, bate, e a porta vai se abrir. Só precisa insistir um pouquinho mais. Sabe, irmão, quando a gente se coloca nessa posição de não esconder mais nada do Senhor, de ser completamente verdadeiro na presença dEle, até porque Ele requer que nós falamos para Ele toda a verdade, porque Ele já conhece toda a verdade. Ele sabe o que você passou essa semana. Irmão, de coração eu falo isso, de coração mesmo. Se a sua semana foi só a misericórdia, dê a misericórdia e está tudo bem. Pastor, essa semana só a graça, perfeito. Isso mesmo. Não, mas pastor, precisamos profetizar, irmão. A profecia, ela precisa ser verdade. A profecia, ela não vai acontecer porque a gente está falando o contrário daquilo que a gente está pensando. A profecia acontece quando é de verdade, quando vem de Deus. Sabe? Quando Deus nos envolve na presença dEle e faz com que a gente declare sobre o choro o júbilo. Aí o trem acontece. Pastor, mas e se Deus não mover? E se Deus não falar? Irmão, chore. Chore o tanto que você precisar. Sabe? Faça o que você tiver que fazer, mas não esconda nada de Deus. Não esconda como está a sua vida espiritual. Não esconda como está as suas finanças. Não esconda dele se você está ou não satisfeito com o seu casamento. Pastor, mas o que, irmão? Quando você dizer de verdade para Deus assim: Senhor, meu casamento, para mim, tá bom não. Talvez seja tudo que ele precisa, né? Para fazer você largar o seu cântaro e se tornar outra pessoa. Fazer o seu casamento ruim se transformar num casamento abençoado, onde dois se amam, se respeitam e é solidificado o negócio, você me entende? Às vezes tudo que o Senhor precisa é que você se exponha um pouquinho mais. De verdade. Não finja para Deus, irmão. Pastor, você está sendo muito repetitivo nessa noite, você não preparou nada, né? E aí está inventando tudo. Não, irmão, preparei, está escrito aqui. Talvez a minha mensagem mais curta. Geralmente meus esboços dão 4 páginas, esse deu talvez no máximo 12 linhas. Porque na presença de Deus a gente não precisa enfeitar demais. A gente só precisa ser de verdade.
Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Quer nada, irmão. Tem dó. Quero ser usado na libertação. Vê uma sombra que é do seu gato, você corre, irmão. Como assim? Achando que libertação é brinquedo? Mas, seja sincero, assim, eu tenho medo até da sombra, mas se o Senhor quiser, eu quero. Eu estou aqui, estou disponível, só quero ser de verdade. Quando eu falo, irmão, que eu quero ver a cidade rendidas aos pés do Senhor, não é mera falácia, eu quero, é de verdade. Por isso que a gente não cansa, sabe? De estar aqui domingo, pós-domingo, incentivando você a ser uma pessoa muito mais do que alguém que recebe uma mensagem. Mas nós estamos estimulando você a ser uma pessoa que transmite uma mensagem. Ser um receptor de mensagens é muito fácil, irmão. Tem gente aguardando pela sua manifestação. Tem gente esperando você ser de verdade lá no seu serviço. Mesmo que isso signifique perder a sua popularidade. Sabe? O ser de verdade veio com piadinha imoral no seu ouvido. Você fala, cara, isso aí pra mim não rola. Não é daquele sorriso amarelo, né? Para agradar o coleguinha que contou a piada. Imbecil, né? Não. Cara, eu não compactuo com isso aí, não. Quando tiver esse tipo de piada, não me conte. Cheguei com uma fofoca quente, então esfria ela, porque comigo não vai rolar. Tem gente esperando você ser de verdade, irmão. Para que a glória de Deus se manifeste através de você. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Muito curto. Curto demais. Eu sei. Não é da minha índole, né? Pastor Felipe prega 50 minutos para cima e deixa o pau quebrar. Mas hoje eu só trouxe uma mensagem de verdade. Onde o Senhor tratou muito. Eu sou grato pela vida da Márcia, de verdade, que ministrou essa palavra, na simplicidade dela. Essa frase desconstruiu tudo que eu achava sobre sinceridade diante de Deus. E eu olhei para mim mesmo e falei assim, Senhor, como eu sou falso diante da sua presença, né? Tem dia que eu estou quebrado, mas eu estou na pose. Estou bem, sou forte, eu sou pastor. E Deus com isso, né, irmão? Deus não liga para os meus títulos. Mas eu sou um filho amado. Quando eu chego com um problema, Ele vai me escutar. Ele vai querer resolver. Chama teu marido. Senhor, não tenho marido. Senhor, eu não tenho paz. Senhor, eu não tenho alegria. Senhor, não está bem as coisas lá em casa. Senhor, eu ainda odeio aquela pessoa. O sentimento não foi embora. Eu falo que foi para todo mundo, inclusive para mim mesmo, mas não foi. Eu ainda odeio aquela pessoa. Eu ainda não me livrei desse sentimento, eu não perdoei ela. Exponha a verdade, feche os seus olhos. Pastor, o que você quer que a gente faça? O que eu estou falando na sua cabeça já faz pelo menos 20 minutos. Exponha a verdade. O que você veio fazer aqui, irmão? Pode ir orando, tá? O que você veio fazer aqui? Pastor, vim adorar a Deus. Mesmo, irmão? Você não veio aqui porque você precisa de uma cura? Porque se foi, não tem problema não. Deus é o Deus que cura. Vim aqui para adorar a Deus, pastor. Mentira, irmão. Às vezes você veio aqui porque você precisa de um milagre financeiro. Não tem problema não. Pode falar para Deus, você precisa de um milagre financeiro. Ele não vai achar ruim com você. Ele não é carente. Pastor, eu vim aqui porque eu estou desesperado. Falei que talvez esse ia ser meu último culto. E se Deus não falasse comigo, eu não voltaria aqui mais. Olha ele falando. Que Ele não desistiu de você. Que Ele está vendo tudo que você está passando. Que Ele ainda é contigo. Só que você não deu abertura para Ele trabalhar. Porque em vez de você expor para Ele tudo aquilo que você está passando, e a verdade, você tentou pagar de crente certinho demais, santinho demais. E não vai dar certo, irmão. Ele não vai trabalhar desse jeito. Mas uma coisa é certa, quando você expor a verdade e Ele começar a trabalhar em você,
O cântaro que você levou para buscar uma água qualquer, você deixa ele naquele lugar e você volta com um rio de águas vivas fluindo através de você, porque onde Jesus chega, irmão, tudo muda.